E estamos de volta, programa Caminhos da Educação no ar. E hoje o programa está muito legal, porque agora há pouco conversamos com a professora Isis Gonçalves e agora vamos falar com a professora Andréa Nilson. Vamos falar sobre uma grande barreira para algumas pessoas, que é o inglês. Muitas pessoas têm medo de estudar inglês porque acham muito difícil. Só que hoje inglês, pelo que dizem, é essencial no mercado profissional, né? Afinal de contas, nunca se pensou em viajar tanto, se conhecer outros países e principalmente as oportunidades no mercado globalizado precisam do inglês. E aí eu preciso entender, professora Andréa Nilson, o que é o inglês, para que funciona o inglês e principalmente quais são as facilidades de aprender inglês, mas principalmente seja bem-vinda ao Caminhos da Educação. Obrigada, Parras. Eu que agradeço o seu convite, aproveito para cumprimentar a equipe da TV Altiora por essa iniciativa de abrir espaço para a gente conversar de um tema tão importante como a educação, né? Na verdade, um tema imprescindível para a nossa sociedade. Muito bom, muito bom. Bom, vamos começar então. Eu, inclusive, fui um aluno que tinha dificuldade de aprender inglês, viu? Eu fiz até o módulo intermediário. Que conselho você pode dar para aquela mãe, para aquele pai que já percebeu, ou mesmo aqueles que ainda não perceberam o quanto é importante o inglês? Olha, o mais importante é incentivar o mais cedo possível, certo, quando for possível, não é? Porque assim a criança ela aprende com mais facilidade, mas todos têm a capacidade de aprender, afinal de contas nós já nascemos com essa capacidade intrínseca, certo? De aprender a linguagem, de ter a aquisição da linguagem. Quanto mais cedo começar, melhor. Se não começou cedo, não tem problema, mas vai ter que ter muita dedicação, muita disciplina e tempo. Não é? Então, eu acho que esse é um grande gargalo hoje em dia. As pessoas não têm tempo de estudar, não tem como encaixar isso no dia a dia, e aí começam a estudar, não vê o resultado e para. Aí culpa a escola, culpa o professor, culpa o método, e na minha experiência de já 20 anos lecionando idiomas, eu já escutei muito isso dos alunos. Ai, teacher, eu comecei e parei. Eu comecei e parei, não é? Então, é isso que não pode mais acontecer. Então, quem começar tem que continuar e escolher, porque hoje em dia há muita possibilidade, há uma diversidade muito grande de métodos, de escolas, de sistemas online. Então, eu acho que tempo não é mais desculpa, mas sim a disponibilidade e o empenho. Entendo. Qual idade? Você mencionou que quanto antes, melhor. Mas qual a idade mínima? Não existe limite, Parras, não. Eu, assim, de acordo com a minha experiência, eu tenho vivência internacional, já morei em outros países e, inclusive, estudei sobre bilinguismo na infância, não é? Para a questão, inclusive, de famílias, né? Que tem o universo bilíngue já em casa, né? Entendo. No caso, a gente tem isso na minha família, que meu marido é estrangeiro. Que legal. Então, eu fiz esse estudo justamente para poder saber como agir com a minha filha. Certo. Então, não há um limite. Eu não posso falar assim, a partir de 3 anos, a partir de 8 anos. Não. A gente tem que pensar o seguinte, nós, seres humanos, somos dotados da capacidade de adquirir a linguagem. Se eu tivesse nascido na Itália, eu iria falar italiano hoje, certo? Se eu tivesse nascido na China, eu ia falar chinês. Então, eu nasci no Brasil, mas eu tenho na minha casa um pai americano ou um pai espanhol, não é? E ele fala a língua dele comigo, eu vou aprender o português da minha mãe e o espanhol do meu pai. Certo. Então, não existe essa questão de, vai atrapalhar na alfabetização, vai confundir a criança. Nosso cérebro é uma máquina maravilhosa, as crianças são uma esponja, capazes de absorver tudo. O importante é como fazer, ser coerente, daí a importância de ter uma orientação pedagógica, conversar com um especialista para saber como proceder. Muito bom. Você falou que é casada com um estrangeiro? Qual a origem? Meu marido é da Suécia. Eu morei lá, inclusive estudei sueco, sou proficiente pela Universidade de Linköping. Poxa! E o meu projeto científico lá, de 10 páginas em sueco, foi justamente bilinguismo na infância, que eu estudei em sueco. Que legal! A Suécia é um país maravilhoso para esse universo. O romance começou em inglês? Eu comecei em inglês, eu tinha 9 anos. Eu tinha 9 anos, com 16 eu já era professora estagiária. Poxa vida! Eu comecei a dar aula profissionalmente com 18 anos. Eu comecei muito nova porque gostava,
de falar, então, na verdade, o inglês, ele foi para mim, assim, um bico. Ser professora começou como sendo um trabalho. Eu estudei comunicação, sou jornalista também, sou formada em jornalismo, mas eu sempre trabalhei como teacher, tanto que todos me conhecem como... Às vezes eu não tenho nem nome, a pessoa fala teacher, né? Nem sabe que é teacher Andréia. Bom, dentro das escolas formais existe um processo de orientação, né, para o inglês, né? É a segunda... Na realidade, a terceira língua, né? A segunda é Libras, a terceira inglês aqui no Brasil. Mas, infelizmente, acaba não sendo o suficiente. Qual é a orientação? Você sugere o quê? Que procure uma escola de capacitação, um professor particular? Qual é o processo educacional a ser seguido? E você mencionou carga horária. É o quê? Diário, semanal? Qual é a organização que uma pessoa tem que ter para aprender inglês? A minha visão é a seguinte, Parras. Nós moramos num país onde não se fala inglês, então é imprescindível que as pessoas aumentem a carga horária do estudo, ou seja, em casa ela vai falar português, no trabalho ela vai falar português, na escola ela vai falar português, então ela tem que trazer o inglês ou o segundo idioma que ela está aprendendo para a vida dela. Então, se ela está estudando espanhol, se ela está estudando francês, se ela está estudando japonês, ela tem que inserir isso no dia a dia, o máximo que ela conseguir, 10 minutos por dia, 20 minutos por dia e assim por diante. Por quê? Isso vai facilitar o aprendizado. Como que eu vou aprender um segundo idioma se eu não tenho contato com ele? Muitas pessoas acabam optando pelos intercâmbios, não é? Então mora nos Estados Unidos 6 meses e aí consegue aprender e volta falando, tá vendo, meu professor não era bom, a escola não era boa. Não é nada disso. Ela foi morar no lugar onde só se falava aquele idioma, então ela estava praticamente imersa, né? Nesse contato diário, e foi isso que possibilitou. Quando eu me mudei para a Suécia, em 3 meses eu estava falando sueco fluente, que é um idioma muito diferente, com uma fonética extremamente difícil, mas eu estava lá, a televisão era em sueco, os meus contatos, então assim, a gente precisa ter uma... Aprender, né? Exatamente, precisa ter uma carga horária. Entendo. Bom, a Copa do Mundo está chegando, milhares de pessoas virão do mundo inteiro e é lógico, o idioma a ser falado com certeza é o inglês, né? E aí surge a questão do inglês instrumental, né? Por que a importância do inglês instrumental? Quem pode aprender? Como aprender? Em que momento aprender? Né? Principalmente pensando aí nesse processo de abertura de mercado do Brasil para o mundo. Na verdade, o inglês instrumental é uma modalidade de estudo. Muitas pessoas ainda não conhecem essa maneira de se estudar e tem até um certo preconceito contra o inglês instrumental, inclusive no meio do corpo docente, né? Alguns professores encaram o inglês instrumental só como um pulo do gato, mas é muito emergencial, não vai servir para nada. Quem estudar a fundo e pesquisar a bibliografia que já existe disso, tanto das editoras de renome internacional, como Cambridge, Oxford, e também editoras nacionais, vão ver que o inglês instrumental é muito bom, porque ele é específico, ou seja, a gente precisa deixar claro para a pessoa que ele é uma modalidade de estudo específico da língua para um objetivo. Então, eu vou fazer uma prova de mestrado de leitura, eu tenho que estudar inglês instrumental leitura. Eu sou um recepcionista de hotel, eu vou receber um turista estrangeiro, eu tenho que estudar o inglês instrumental para a minha atuação profissional. Então, é isso que é importante que seja entendido pelas pessoas. O que é o inglês instrumental? É o estudo da língua de uma maneira específica. Entendi. Muito bom, aprendi bastante. Tenho certeza que você que está assistindo Caminhos da Educação também. E, pelo que eu fiquei sabendo também, você está com uma marca nova, né? English Spoken Here. Falei direitinho, professora? Tá de parabéns, e nós treinamos bem, hein? Tá muito bom. Não foi nada disso, eu já sabia. Bom aluno. Na verdade, essa é uma iniciativa que eu estou tendo a oportunidade de aplicar em Atibaia, com o apoio de vários parceiros, e é uma iniciativa para tentar alavancar esse interesse das pessoas em ir a fundo no inglês mesmo, né? O que é o English Spoken Here? Fala-se inglês aqui. Então, é um convite. Gente, vamos transformar a nossa cidade numa cidade bilíngue? É um desafio, mas eu sou associada ao Convention e já consegui vários parceiros para que a gente possa aplicar, que o projeto, então, saia do projeto e se torne um programa. Muito bom. Andréia,
nosso tempo aqui é curto. Infelizmente, nossa, tínhamos muito para conversar aqui, mas acaba não dando tempo mesmo. Mas, ó, grande prazer em revê-la. Venha mais vezes, está sempre convidada, viu? Tá, eu que agradeço. Você falou que ia me dar um presente, deixa eu já cobrar aqui. Eu agradeço muito essa disponibilidade. Quem quiser conhecer mais sobre o projeto, eu estou à disposição. E eu quero te presentear com 2 exemplares Pau, né? de revistas maravilhosas da nossa região. Foi lançada a revista de Atibaia, revista Cidade e Cultura. Foi lançada também a de Bragança. Elas estão disponíveis no site da editora ABCD Cultural. E é um projeto maravilhoso. E para quem gosta de educação e precisa pesquisar, não é? As escolas podem usar como uma referência de leitura. E eu te presenteio, então, com isso aqui, em agradecimento ao seu convite e à disponibilidade de estar aqui hoje. Atibaia e Bragança, hein? Legal. Andréa, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigado mesmo. É isso aí, pessoal. Nosso Caminhos da Educação vai ficando por aqui. Na próxima semana, traremos mais entrevistados, trazendo propostas e sugestões sobre a melhora da qualidade do desenvolvimento educacional aqui na nossa região. Por que não, né? É um prazer, como sempre. E, é lógico, semana que vem, mais Caminhos da Educação aqui na TV Altiora. Até breve.